E assim nós temos chegado o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria em mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder, juntamente com você, compartilhar de mais uma porção da palavra do Senhor. Agradeço a Deus esta oportunidade, agradeço a Deus a sua presença essa aí que muito nos alegra, né? E desejamos a você que a boa mão do Senhor venha ser presente com você ao longo desse dia, onde quer que você estiver, que você seja alcançado pela graça do Senhor, que também a sua família, essas bênçãos se estendam sobre sua família e aí os seus projetos de vida. Gostaria de destacar aí a presença dos nossos pastores, né, Ué? Sim. Pastor Vilmar, Pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, né? Que a graça do Senhor continue aí abençoando a vida de vocês também em seu ministério. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Gênesis capítulo de número 4, apenas o versículo de número 3 e o versículo de número 4, para uma rápida reflexão. Trago um assunto muito interessante, mas também muito sério, e o Senhor ele fala, né, através da sua palavra, e a intenção da palavra do Senhor é nos colocar em segurança. A intenção da palavra do Senhor é nos colocar em pleno conhecimento da verdade, para que nas questões espirituais não possa haver de nossa parte má interpretação, né? E nenhum engano, não é isso? Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 4 vai dizer assim, apenas o versículo 3 e o versículo 4. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Por sua vez, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu o seu rosto e o transtornou. Que a ação reveladora do Espírito Santo possa ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, capítulo 4 de Gênesis vai tratar de uma história muito triste. O capítulo 4 de Gênesis, ele é consequência do capítulo 3 de Gênesis, né? Quando Sim. O pecado entra no mundo através dos nossos pais Adão e Eva, e junto do pecado vem as consequências, né? E pecado se multiplicando, um pecado puxa outro pecado, né? E o capítulo 4 vai narrar a consequência do capítulo 3, que foi a opção pela desobediência. E nesse capítulo de número 4, a Bíblia vai contar a história muito resumida. A palavra do Senhor não entra em detalhes com relação aos filhos de Adão e Eva, da forma que a gente gostaria de saber. Mas o que nos apresenta é o suficiente. Aquilo que o Senhor entendeu de ser o suficiente. E mesmo falando muito pouco, mas temos nessa história grandes ensinos da palavra do Senhor. E eu gostaria de me atentar para este momento de reflexão apenas no ponto de cultuar o Senhor e entender que o meu culto ele é aceito. E é isso que tem que ser o meu entendimento. As nossas atitudes, ela tem que ter propósito. Pois bem, então o que o versículo vai dizer? A palavra do Senhor vai falar que passado algum tempo, né, Caim ele se tornou um homem com experiência de terra, um homem que trabalhava com terra, um homem que tirava da terra, né, produtos por ele plantado. E a palavra do Senhor vai falar que Abel ele já volta para a área de criação de animais. E vai dizer a palavra do Senhor que em dado momento, né,
esses dois irmãos, eles vão apresentar diante do Senhor as suas ofertas. Eles vão falar de oferta aqui, é falar de culto, né, Aurea? Sim. Falar de oferta aqui é falar de culto. Eles vão apresentar diante do Senhor o seu culto, cultuar a Deus, reconhecendo a Deus, né? E apresentando também o fruto do seu trabalho. E a palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela fala que Abel do fruto da terra, ou Caim do fruto da terra, apresenta ao Senhor uma oferta. E ela é muito clara quando fala que Abel, por sua vez, também trouxe as partes gordas das primícias do seu rebanho. E é interessante que diante destas duas pessoas, a gente vê aqui duas maneiras de cultuar o Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai nos narrar que Deus, ele agradou de Abel e da sua oferta. Porém, a palavra do Senhor vai falar, mas que o Senhor não aceitou Caim, nem a sua oferta. Há algo interessante aqui, Áurea, que antes da oferta está a pessoa. Sim. Antes da oferta, antes do Senhor mencionar oferta, o Senhor mencionou a vida, o Senhor mencionou a pessoa. E isso chama muito a nossa atenção. Aqui nós estamos falando da maneira que nós estamos nos apresentando diante de Deus, a maneira como o Senhor está nos vendo. E a palavra do Senhor vai me chamar nesta oportunidade de reflexão na palavra de Deus, acerca desta palavra, a aprovação e a desaprovação aos olhos de Deus. E nós vemos aqui um culto aceito, uma oferta aceita, uma pessoa aceita, e um culto não aceita, uma oferta não aceita, uma pessoa não aceita. Por quê? Por que disso? É a forma de cultuar. É o teu posicionamento em relação às tuas ações sendo observada diante de Deus. Queridos, quando nós falamos ser aceito, a palavra ser aceito quer dizer ser aprovado, ser acolhido, ser recebido, ser estimado. E é justamente este ser aceito que é a proposta do Senhor para mim e para você. A Bíblia vai falar que o Senhor, em outras palavras, o Senhor não tem prazer de te rejeitar. Não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor vai dizer que a presença do Senhor, ela veio para beneficiar quem? Todos. Todos quanto querem, é sem exceção. É o homem que por escolha própria não participa da bênção do Senhor. Mas a proposta do Senhor é para todos. Então, o projeto do Senhor para mim e para a sua vida, e bem para a vida da humanidade, é a aceitação, era o que o Senhor gostaria. A prova que a palavra dele vai dizer, para que todo aquele, porque ele nos amou de tal maneira, né? Enviando o seu Filho para que todo aquele, então é todo, sem exceção, todo aquele que crê. Esta é a proposta do Senhor. Mas quando nós começamos a analisar esta questão, nós vamos ver que existem princípios que não passam por despercebido aos olhos de Deus. Uma coisa é nós cultuarmos ao Senhor, né? Outra coisa é a condição de culto. E o Senhor observa a condição de culto. O Senhor ele não é atraído por aquilo que está em nossas mãos. Não. O que chama a atenção de Deus é o meu e o seu coração. Então, quando nós estamos falando aqui das idas, né? Da ida dessas duas pessoas e se apresentar diante de Deus com as suas ofertas, nós estamos falando de pessoas que estão indo diante de Deus cultuar. E dependendo da situação do nosso coração, o nosso culto, ele não vai ser aceito. Quando a gente fala de culto, olha, normalmente se tem essa visão da igreja, né? Daí da igreja, daí dá um templo, né? Querido, todos nós que nos, né? Que
que entendemos ser cristão, que entendemos ser discípulos de Cristo, todo o cristão, independente de quem é você se envolve com as coisas do Senhor, em algum momento você se posiciona para agradar a Deus, quer seja, né, da tua forma de cultuar. E o problema está justamente aí, de nós não querer saber, não nos aprofundar nos princípios de um culto aceito, nos princípios de atitude que o Senhor olha para mim e para você e vai se agradar. E muitas vezes nós fazemos uma coisa ou outra nas questões espirituais e achamos que está tudo muito bem, que já está assim, dado por satisfeito e que o Senhor já se agradou de nós, quando a verdade não é bem essa. Aqui nós costumamos falar que o maior mal da vida do homem, o pior estado da vida do homem é o estado de engano. É quando ele acha que tem, quando ele não tem. É quando ele acha que pode, quando ele não pode. É quando ele acha que é, quando ainda não é. E nas questões espirituais, esse é um risco que podemos correr, e vivendo este engano pode nos levar a prejuízo sem retorno, sem condição de poder, né, reaver este relacionamento aceito por Deus por questão de tempo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de engano e só vai dar conta do teu engano em uma eternidade quando já não tem mais o que fazer. Daí a orientação da palavra do Senhor com relação à minha e à sua vida: muito cuidado. Dizer que somos filhos de Deus, todos nós dizemos. Dizer que cultuamos a Deus, que ofertamos, todos nós fazemos. Agora, não adianta nós fazermos sem ter propósito na nossa vida. Não adianta nós fazermos para que apenas o ser humano observa. Se o nosso culto ele não está sendo aceito por Deus, a nossa atitude ela se torna sem efeito. E isso chama a nossa atenção. Antes das nossas palavras, antes do nosso louvor, antes do ato de ofertar, o Senhor já me conhece muito bem. O Senhor sabe se as palavras que têm saído da minha boca são verdadeiras ou não. O Senhor sabe se aquela oferta que está na minha mão é de coração ou não. Então a diferença destes dois aqui chama a forma de cultuar. Uma forma de cultuar com zelo, com razão, com entendimento, com coração. Porque a palavra do Senhor nos chama para ter entendimento acerca do culto. A palavra nos chama a nossa atenção, que é com alma, força e entendimento. Não é de qualquer maneira. Eu não posso me apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Eu posso até fazer isso, mas se não está sendo aceito, se torna sem efeito. É uma atitude lançada sem ser recebida. E conforme foi falado aqui, uma atitude dessa sem sentido. Nossa atitude ela tem que ter propósito. Por que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? Quando nós temos este entendimento, por que eu faço e para quem que eu faço, aí nós vamos começar a analisar a forma que eu faço, né? E é justamente esta forma aí, são princípios que a palavra de Deus me manda que eu preciso de ter para quê? Para que o meu culto, a minha oferta, a minha vida seja aceita. Sabe qual que é o triste nessa história? É de saber que nós nos preocupamos tanto e empenhamos tanto para ser aceito por pessoas, para ser bem visto por pessoas, para ser querido por pessoas, para que as pessoas nos olhem com bons olhos. E isso o marido faz para com a esposa para com o marido. Os filhos querem ser bem vistos pelos seus pais.
Os pais querem ser bem vistos pelos seus filhos, querem a aprovação dos seus filhos, os filhos a aprovação dos pais. Por outro lado, o empregado quer a aprovação do patrão. O patrão também gostaria de ser visto um bom patrão para com os seus empregados e por aí afora, queridos, esta é a visão, este é o nosso interesse. Isto é o que está no nosso coração, de ser aceito pelas pessoas, de ser recebido pelas pessoas, de ser acolhido pelas pessoas, entendido pelas pessoas. Mas nós não temos essa mesma dedicação com Deus. Nos portamos de qualquer maneira diante das questões espirituais. Mas a palavra do Senhor vai nos dar a entender. Família passa, patrão passa, filhos passam. Honras passa, salário passa, esta vida passa, mas o culto ele se inicia aqui e se estende por uma eternidade. Falar de culto é falar de relação. Um culto aceito aqui ele se estende por uma eternidade. Falar de culto é falar de entendimento. Falar de culto com razão é falar de culto sendo aceito. Falar de culto sendo aceito é falar de salvação. Aqui tem peso de eternidade. E a palavra do Senhor vai nos chamar a essa atenção. Não perca tempo, querido, em atitudes que o Senhor não está aceitando. E nós nos esquecemos deste detalhe. Fazemos para o Senhor, Áurea, de qualquer maneira, achando que enganamos Deus, como fazemos, né? Para uma pessoa qualquer, quando você encontra uma pessoa te solicita uma ajuda e às vezes você nem queria, mas você faz. Mas para Deus não é aceito. Para aquela pessoa pode ser, porque ela nunca vai saber do seu coração, mas para Deus não é diferente. Para Deus tem que ter uma coisa que agrada ao Senhor, é um coração voluntário. Algo que agrada a Deus é nós fazermos reconhecendo para quem nós estamos fazendo. É princípio de cultuar, é princípio de ofertar, é princípio de culto aceito. Ter um coração voluntário, reconhecendo para quem eu estou fazendo. E isso vai chamar a nossa atenção. Por quê? Porque nós devemos ter o cuidado com a reprovação de Deus. Falar de reprovação de Deus é falar de prejuízo eterno. Quando nós somos reprovados por Deus, e eu não me preocupo em resolver esta questão, fazer os ajustes necessários para que o meu culto venha a ser aceito por Deus. Esta reprovação, ela é eterna. Quando você é reprovado pelo seu patrão, você sai do emprego e arruma outro. Mas e a reprovação de Deus? Você vai recorrer a quem? Por isso que nós falamos aqui, tem peso de eternidade. Muito cuidado com a reprovação de Deus. A palavra do Senhor vai falar que os olhos do Senhor, Ele está te contemplando. Os olhos do Senhor estão atentos, sabendo aquilo que nós estamos fazendo, e ainda no silêncio o Senhor nos conhece. Então não temos como correr do entendimento de Deus, não temos como escapar da justiça de Deus. Daí a orientação da palavra do Senhor. Para a gente fechar aqui no livro de Provérbios, no capítulo de número 3, no versículo 5 e 6, olha que princípio maravilhoso de culto. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não te apoia no seu próprio entendimento. O entendimento tem que ser o de Deus. Não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Aí Ele endireitará as tuas veredas. E para a gente fechar aqui no Salmo de número 51, no versículo 17, né? A palavra do Senhor vai falar aí um princípio de culto ser aceito, né? A Bíblia vai falar que um coração contrito e quebrantado é um sacrifício que agrada a Deus. Então não adianta fazer para o Senhor
se nós não temos um coração quebrantado. Não adianta você ir à igreja, não adianta você fazer as suas ofertas, não adianta você ter esse envolvimento, se antes do teu coração, né, não aceitou, não reconheceu, não tem o verdadeiro entendimento, o porquê e para quem que eu estou fazendo. Então fica o alerta na palavra do Senhor, para que o meu sacrifício e o seu sacrifício não venha a ser recusado por Deus. Mas a proposta do Senhor é outra. O Senhor quer que o nosso culto seja aceito. O Senhor quer que a nossa vida seja aceita. Porque esta aí é a proposta do céu para nós, né? É salvação. Conforme falamos aqui praticamente todos os dias, a proposta de Deus para a nossa vida é salvação. Interessante, né, Ivan? Que nós vemos nessas duas pessoas que a grande diferença está no coração, né? No coração. Apesar de nós ver que a oferta está muito diferente, mas se Caim tivesse colocado o coração dele no Senhor, o Senhor teria dado o entendimento a ele. E se o Senhor desse o entendimento a ele, e ele aceitasse a compreensão dentro daquilo que ele iria ofertar, Deus tinha poder de apresentar a ele ali um cordeiro, porque o sacrifício sendo feito por um cordeiro, né, já indicava, já era sombra das coisas futuras, já indicava a necessidade de um sacrifício ali para expiação, né? Então, nós vemos que se o coração dele tivesse contrito com Deus, o próprio Senhor falaria com ele, né? Daria a ele um cordeiro, colocaria na mente dele para ele sacrificar um cordeiro também, mas não, ali nós vemos que a diferença já estava no coração. Porque... É tanto que antes da oferta, o texto fala que o Senhor não aceitou a pessoa. Não aceitou a pessoa. Primeiro a pessoa, depois Sim, a oferta. porque o coração dele estava ali. Exatamente. Ele estava sendo, como a gente diz, estava sendo egocêntrico, né? Uhum. Ele, é de qualquer maneira. tipo, né? Assim, o que eu tenho é esse aqui. Tô levando aqui, ó, Senhor, é o que eu tenho. Mas se o coração dele tivesse ligado no Senhor, como o de Abel, ele ia entender que ele deveria oferecer um cordeiro, que já mostrava, né, para a sombra das coisas futuras, um sacrifício que fala de algo que fala de sacrifício e expiação, que é o que Abel fez. Mas não, o coração dele estava longe. Então Deus já viu a intenção dele, viu o coração dele e não falou com ele. Por quê? Porque o coração dele não estava ligado, a mente dele não estava ligada. A preocupação dele, ele não se preocupou em saber qual era a vontade do Senhor para ele fazer o seu sacrifício. É como a gente diz lá na roça, ele fez por conta do próprio nariz. Está aqui, aquilo que eu tenho, e é o que eu tenho, é que eu vou ofertar. Então ele não procurou entendimento, ele não procurou compreensão daquilo que ele deveria ofertar ao Senhor. Então antes de Deus ver a oferta, Deus já tinha visto que o coração dele estava fechado e que ele não estava preocupado em entender o que iria agradar ao Senhor. Porque nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 12, versículo 41, quando aquela viúva pobre ofertou ali ao Senhor, nós vemos que com apenas 2 moedinhas, ela fez a vontade do Senhor, né? Com certeza. Não precisou dela comprar um cordeiro, não precisou dela fazer nada, não precisou dela sacrificar a sua vida ali buscando, trabalhando dia e noite, porque ela tinha que ofertar tanto, teria que ser tanto. Não, o coração dela estava pronto. Ela tinha um coração voluntário. Então, antes das 2 moedinhas, o Senhor já tinha visto aqui dentro, ó.
já tinha visto dentro do coração dela e sabia que a oferta maior estava aqui dentro. Então não adiantaria nada ela ter milhões, né, Ivan? Não adiantaria. Inclusive, a hora antes dela chegar até lá onde era depositado, né? Onde estava sendo entregue as ofertas, o coração dela já tinha sido entregue a Deus, né? Uma história maravilhosa. O coração dela já tinha chegado no céu, já tinha chegado, né? No céu. O Então, culto dela já tinha sido aceito. A vida já tinha. A vida dela já então não tinha. É valores, né? Não é valores. É o que o nosso coração está cheio, né? cheio. De gratidão ao Senhor, de louvor e adoração pelo que o Senhor é. E é o que aquela mulher tinha no coração, porque ela poderia ser da mesma maneira de Caim. Se ela quisesse agir como Caim, eu não vou levar nada não, o Senhor sabe que eu não tenho nada. E interessante que ela chamou a atenção foi do dono do culto, né? Sim. Aos olhos do dono do culto, né? Verdade. Do Senhor, né? Ela chamou a atenção do Senhor. Então foi a atitude, né? A atitude daquela mulher foi linda demais. Então nossas atitudes têm que ser dentro de um propósito que agrada a Deus. Aleluia. Esse é o segredo. O propósito dela agradava ao Senhor. Porque se ela quisesse ser negligente, ela teria tudo para ser negligente. Se ela quisesse dizer assim, ofertar o quê? Eu não tenho nem para mim? Ela poderia dizer dessa maneira, né? Não, ela foi lá e pegou as 2 moedinhas, era tudo que ela tinha, e depositou ali. E o coração dela estava regozijando no Senhor. Por que que a gente fala isso? Mas você não estava lá, você não conheceu essa mulher. Mas pelo que a Bíblia diz, o coração dela estava cheio da graça de Deus. E é isso que nós temos que prestar muita atenção na nossa vida espiritual. E ver se as nossas atitudes do dia a dia está dentro do propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós temos que procurar entender, compreender o que é melhor para nós, para depois colocar a nossa oferta. Porque se nós procurar fazer as coisas por nossa conta própria, sem entendimento, nós vamos voltar vazios. Às vezes nós vamos levar tanta coisa para o altar do Senhor, mas aquilo não vai transformar em oferta. Vai continuar lá, se é o nosso dinheiro, vai continuar simplesmente um dinheiro, não vai ser oferta. Se é o nosso gado todo que a gente tiver lá no pasto, simplesmente vai continuar ali, não vai se transformar em oferta. Agora aquelas 2 moedinhas, ela se transformou numa grande oferta ao Senhor, pois ela aceita, né? Foi oferta aceita pelo Senhor, porque o coração dela estava cheio de Deus. A palavra do Senhor nos manda fazer tudo conforme as nossas forças, né, Ana? Sim. Tudo, e o ato de cultuar também. E a gente tendo no nosso coração que o que a gente está fazendo é o de melhor, porque é o que a força da gente está dando condição de fazer, faça. Mas o que a Bíblia condena é a negligência. E nós não podemos fazer de qualquer maneira para o Senhor. Temos muito zelo para fazer as coisas para as pessoas, mas para Deus não. E o culto não é aceito de qualquer maneira. Ou seja, uma vida, ela não é aceita por Deus de qualquer maneira. Nós não podemos, é tanto que o Senhor não nos aceita por partes, né? Ele quer a nossa vida, ele te chama para uma entrega total a Ele, né? Não é aquela coisinha de namorico, né? Não, o Senhor quer relacionamento, né? Então nós não podemos achar que estamos agradando a Deus se nós estamos tendo uma vida de relacionamento, né? De momentos com Deus. Não, isso aí não está sendo aceito pelo Senhor. O nosso culto, ele é diário. O nosso relacionamento com o Senhor é para sempre. Então nós não podemos abrir mão. Só tem um culto aceito por Deus. Quem tem a sua oferta aceita por Deus. Quem tem o seu sacrifício aceito por Deus é quem tem esse entendimento de que o que o Senhor quer de nós é tudo, é a nossa vida, né? E isso aí é o que tem faltado para muitos. Tem apenas o ato e o prazer de estar em momentos com Deus. O Senhor não nos chama para momentos. O Senhor nos chama para estar com Ele
em um relacionamento que começa nessa terra e se estende por uma eternidade. Mas para isso eu preciso de reconhecer Ele como meu Senhor e Salvador. Para isso eu necessito de aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. Para isso eu necessito de viver os princípios da sua palavra que Ele determinou para mim, do qual eu não posso abrir mão da obediência. Que Deus te abençoe grandemente, querido, para que nós possamos ter um entendimento acerca da palavra de Deus, a ponto de você e eu ter sabedoria o suficiente para que todo o nosso sacrifício venha a ser aceito pelo Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Reconheço a tua bondade e a tua graça na nossa vida. Reconheço, Senhor, a bênção de ter recebido mais esta oportunidade. Que o Senhor abençoe também cada um que é presente conosco, suprindo necessidades, trazendo entendimento acerca da palavra do Senhor, mudança de vida. Senhor, pelo poder da tua palavra, receba toda a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e tem suprido todas as nossas necessidades. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.